O nosso tema é a influência do futuro no presente. Uma das coisas que, para mim, é mais maravilhosa é que eu posso ler a última página da Bíblia. Eu posso ler o final da Bíblia. E eu sei, então, como termina a história. E eu sei, então, que nós somos vencedores. Já está registrado lá. É como se eu pudesse ler o final da história antes de passar cada parte dela. Então, quando eu vejo no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e o capítulo 22, isso me alegra muito, porque eu posso ver o final da história. E saber o que vai acontecer no futuro, isso influencia e deveria, na verdade, influenciar muito mais o presente do que, na verdade, já tem influenciado. Saber que Cristo é vitorioso, saber que a igreja é vitoriosa, saber que nós somos mais que vencedores, não é que seremos, ou que talvez sejamos. Não, nós somos mais que vencedores. Saber que nós já nos achamos assentados no céu em Cristo Jesus. Saber que nós já somos glorificados em Cristo Jesus, como diz Romanos 8:30. Isso deve nos incentivar a não olhar para a dificuldade, a não olhar para o problema, seja ele de qualquer espécie, que porventura seja, e confiar e fazer o nosso trabalho o melhor que nós podemos para a glória de Deus, né? Então, a influência do futuro no presente. Nós que conhecemos o futuro, devíamos nos dedicar muito mais, porque nós sabemos de tudo que vai acontecer. Nós temos o resultado final já. Isso devia nos incentivar bastante. Pois bem, o nosso texto, então, nos diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até as alvas. Sim, fugireis como fugistes do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, de Geba-Rimon, ao sul de Jerusalém. E esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Habitarão nela
e já não haverá maldição. E Jerusalém habitará segura. Assim temos lido a palavra de Deus em Zacarias 14, de 1 a 11. E nós oramos para que Deus escreva em nosso coração, para que não pequemos contra ele. Bem, irmãos, o conhecimento certo do futuro é uma grande chave que temos. É um grande conforto que Deus nos dá, o privilégio de saber o final da história, antes que o final aconteça. Eu acredito isso esteja dentre os elementos mais motivadores que existe na vida. Pelo menos o é para mim. Saber o que vai acontecer no futuro. Isso muda completamente o meu presente. E muda completamente a minha disposição e me anima para o trabalho, porque eu sei que a igreja não só é vitoriosa, mas é mais do que vitoriosa. Às vezes, a incerteza sobre o futuro nos mantém indecisos, não é? Você já deve ter sentido isso. Incerteza sobre o futuro, quando não sabemos como vamos reagir no nosso final. A ansiedade toma conta de nós e nossos medos tornam-se uma espécie de profecia autorrealizável, como a paralisia provocada pelo medo. E, às vezes, nos magoaram no passado e não sabemos se a nova relação vai dar certo, e a confiança vem lenta e difícil. E então, pelo medo da decepção, corremos o risco de sabotar preventivamente o relacionamento. Às vezes, nós pastoreamos uma igreja e as coisas não são como nós gostaríamos que fossem. E nós vamos para outra igreja e nós já começamos prevenidos contra aquela igreja. Conta-se a história de um homem que estava viajando numa estrada de terra e, em um certo momento, num lugar bastante deserto, o carro dele furou o pneu. E chovendo muito, e então passou alguém e ele pediu que pudesse emprestar um macaco, porque ele não tinha um macaco para trocar o pneu. E então a pessoa disse que não tinha, mas que um italiano que morava 1 quilômetro dali tinha. E o problema é que o italiano era intratável, muito grosseiro, muito sem educação, e se ele acordasse o italiano naquele horário, possivelmente ele ouviria alguns desaforos. Mas ele não tinha alternativa e ele foi até o italiano. Mas no caminho ele voltou e falou: eu não vou, porque se eu falar com esse italiano para ele me emprestar um macaco e ele me xingar, me ofender, eu vou brigar com ele. Então, melhor eu nem ir. Ele não vai me emprestar, não vou. Mas pensou novamente e resolveu ir. E ele foi até o italiano. E ele foi remoendo aquilo: eu falo, eu não falo, eu vou, eu não vou, se ele me xingar, como é que eu vou reagir? E toda aquela história. E então ele chegou e bateu na porta do italiano. E o italiano abriu a porta. E quando o italiano abriu a porta, ele disse assim: você quer saber? Eu não preciso do seu macaco. Vá plantar batata com o macaco italiano. Antes de falar com o italiano, não é? Então, o pensamento dele preconcebido mudou a reação dele e criou um final que ele mesmo produziu. Isso é um problema bastante sério, não é? Às vezes, nós ouvimos falar de uma pessoa, ouvimos falar mal de uma pessoa, e nós criamos um pensamento preconcebido sobre aquela pessoa. Nem conhecemos a pessoa e criamos um pensamento preconcebido. E, às vezes, passamos a não gostar da pessoa, mesmo sem conhecê-la. E já temos indisposição contra aquela pessoa, apesar de não conhecê-la. Então, às vezes,
nós cometemos esses erros. Mas, com relação ao que vai acontecer no mundo, em termos de escatologia, nós temos a grata satisfação de saber antecipadamente o final da história. E isso nos alegra muito. Então, o conhecimento certo do futuro elimina de nós a ansiedade. Ficamos inseguros quanto aos nossos filhos e a nossa estratégia de paternidade se torna baseada no medo e não na fé. Nós, pais desconfiados e inseguros, deixamos nossos filhos se sentirem sufocados e controlados, às vezes, com o trágico resultado do que procuramos evitar, e nós acabamos levando nossos filhos à rebelião. Incerteza sobre o futuro exerce uma enorme influência em nosso pensamento, em nossa atitude, em nossa ação. Mas se você soubesse como tudo vai acabar, isso ajudaria você a não olhar para o que não é relevante. Essa é a mensagem de Zacarias 14. A sua compreensão realmente deveria mudar tudo em nossa vida, em sua vida. Porém, o entendimento é a chave. Compreender as coisas deve dissipar o medo e nos ajudar a começar a viver em plena confiança, sem ansiedade. O conhecimento certo do futuro, então, e o reinado do rei. O profeta Zacarias foi o encorajador daqueles que voltaram do exílio da Babilônia para a cidade arruinada de Jerusalém. E ele incentivou-os na reconstrução e no reassentamento das casas. E muito do seu incentivo, pelo menos na segunda metade do seu livro, no capítulo 8 em diante, atraiu o olhar de seus ouvintes para um futuro que se achava ainda muito mais distante. Ele mostra à sua geração o Messias, o pastor-rei, que viria depois, que viria em um futuro mais distante. Então, nessa passagem, nós temos a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, a renovação da criação, os versos 6 a 8, e a cidade restaurada, nos versos 9 a 11. A cena que se abre nos versos 1 e 2 é devastadora, é terrível, é perturbadora. Jerusalém é a cidade de Deus, a igreja é esmagada pela brutalidade das nações. Deixa eu lembrar a vocês o seguinte, que Jerusalém é a cidade de Deus. A palavra Jerusalém, Jebus Shalom, né, dos jebuseus lá, né, a origem de Jerusalém, por isso chamava-se Jebus, e os judeus acrescentaram esse nome de Shalom, Jebus Shalom, que significa os alicerces da paz. E a Nova Jerusalém é a igreja. No livro de Apocalipse é a igreja. Então, é a igreja sendo perseguida e esmagada pela brutalidade das nações. Seus produtos são desrespeitados, suas casas são saqueadas, as mulheres abusadas e um novo exílio é imposto. Então, aqui está a resposta final do mundo à Jerusalém de Deus, a igreja de Jesus Cristo. É rejeição, é oposição, hostilidade, violência, exclusão, exílio. É isso que o mundo quer para a igreja. A reação do mundo à igreja é sempre muito forte e até chegar ao ponto de espezinhar essa igreja, né? Persegue em todo sentido. E nós entenderemos isso um pouco mais adequadamente quando estudarmos os capítulos 12 a 14 do livro de Apocalipse. Aí entenderemos um pouco melhor isso. O Monte das Oliveiras e o fim do exílio aí. No verso 3,
Sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. E os versos 4 e 5 nos dizem mais sobre esse dia, embora bastante obscuramente. E no verso 4 aprendemos que o Senhor, nosso Deus, estará no Monte das Oliveiras. E ele dividirá o monte em duas partes para fazer um vale pelo qual, no verso 5, o povo de Deus irá fugir e encontrar segurança. E ele dividiria o mundo em duas partes. Isso é o que Jesus fez. Ele dividiu o mundo em duas partes. Ele quer que você entenda simplesmente que Deus moverá céus e terra para proteger e manter o seu povo. Este é o ponto importante aqui nesta passagem. Jesus dividirá o mundo em duas partes, como de fato dividiu entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Há muitos tipos diferentes de pessoas, de grupos, mas na verdade há dois grupos básicos: os que creem e os que não creem. O Monte das Oliveiras, então, e o fim. Então, essas imagens que Zacarias está usando, e essa imagem é chamada de imagem apocalíptica, isso significa que ele está usando fenômenos naturais, montanhas se dividindo, formando um grande desfiladeiro, usando fenômenos naturais como um tipo de código, não para nos dizer sobre os efeitos topográficos do último dia, como se a geografia fosse o objeto de nossa atenção quando Deus vier para julgar. Ele quer que você entenda simplesmente que Deus moverá céus e terra para proteger e manter seguro o seu povo. Este é o ponto aí. E quer que você entenda que o mundo, de fato, é dividido por Jesus Cristo em duas partes. Em duas partes. Entre aqueles que acreditam e os que não acreditam. Então, o Monte das Oliveiras é o fim do exílio, como foi a verdadeira causa também. De acordo com Ezequiel, capítulo 11, verso 23, no primeiro exílio, quando os cativos foram levados para a Babilônia, a glória do Senhor se apartou do templo de Jerusalém. E Ezequiel diz o seguinte: a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ora, a glória do Senhor saiu, ela então se desgostou com a cidade, capítulo 10, verso 18, e saiu e ficou lá no portão da cidade. Então, a glória do Senhor é vista como uma pessoa que tem vontade, que se agrada ou se desagrada. Esse termo, a glória do Senhor, é uma referência, então, à segunda pessoa da divindade. Aí, Ezequiel 10, 18. Ou seja, o Monte das Oliveiras, aqui em Zacarias 14, a mensagem é que o Senhor, que se afastou a partir do Monte das Oliveiras, lá em Ezequiel 10, 18, finalmente voltou ao seu povo, e ele nunca vai deixá-lo novamente. E o Monte das Oliveiras foi o local de grande parte do ministério público do Senhor Jesus durante os dias da sua primeira vida. E desse monte, de acordo com Atos, capítulo 1, verso 12, Jesus subiu ao céu. E então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele, diz-nos o texto. Ele virá de volta assim como foi embora. Os seus pés, mais uma vez, ficarão firmados sobre o Monte das Oliveiras. E no final da história, todo olho o verá. Justiça será feita e os anjos estarão com ele. Então, isso é o que acontecerá. É verdade, Jesus dividiu a história, dividiu a humanidade entre dois grupos, os que acreditam e os que não acreditam, e a glória do Senhor, que afastou-se do seu povo lá em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 10, agora essa glória do Senhor volta para o seu povo. E essa glória do Senhor
era o anjo do Senhor lá também, e a segunda pessoa da divindade no Antigo Testamento, que representava Jesus Cristo. E por isso que grande parte do ministério de Jesus Cristo foi no Monte das Oliveiras, né? E essa é a razão. Ok, então nós devemos colocar nossos olhos fixos no horizonte e desejar o retorno de Jesus novamente para nos dar vitória. Então, um amigo meu recentemente foi para a Escócia e há algumas semanas ele fez o trajeto como se estivesse em uma excursão. E depois de alguns quilômetros, o seu sogro, que ia no carro de trás, percebeu que o carro do seu genro às vezes se aproximava muito do meio-fio, porque, como vocês sabem, lá eles dirigem pela esquerda, né? Se aproximava muito do meio-fio. E aí o sogro disse: olha para a linha do horizonte e o carro seguirá o seu olho. E talvez você esteja se desviando perigosamente do curso na sua vida cristã. E isso pode ser porque seus olhos estejam fixos somente na estrada imediatamente à sua frente e não na sua situação aqui e agora. E você precisa olhar mais longe, mais à frente, e você precisa olhar para a linha do horizonte, e a trajetória da sua vida vai seguir no seu olhar. E aí o genro seguiu essa orientação e não teve mais problema de aproximar-se do meio-fio, porque ele estava guardeiro, porque ele estava acostumado a dirigir de outra maneira em um lugar cuja direção era a direita. A mão de direção era a direita. Então, os olhos fixos no horizonte, anseio pelo retorno de Jesus, isso vai nortear nossos caminhos. Quando foi a última vez que você pensou seriamente sobre a volta de Jesus Cristo? Você se tornou tão oprimido pelo ontem, pelo hoje, pelo amanhã, que você já não levanta os olhos para a linha do horizonte? Pense nisso. Pense na volta de Jesus. Pense que nós somos mais que vencedores. Pense que a igreja é vitoriosa e que o inimigo perecerá. Pense nisso. Ok. Depois nós temos a renovação da criação, aí no texto. Então, quando Jesus voltar, não será apenas para corrigir os erros e injustiça de um mundo ruim. O cosmos responderá à vinda de Cristo, exaltando-o em uma renovação radical. Os versos 6 e 7: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Tradução melhor: acontecerá naquele dia que não haverá luz, as estrelas irão congelar. Essa seria uma tradução mais adequada. Isaías 13:10 diz assim: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Bem, isso aí estaria de acordo com a tradução sugerida. Em Joel 13:15, nós temos assim: o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Isso deve possivelmente tem que ver com congelar. Em Mateus 24:29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer. Ok. Então, nós teremos novos céus e nova terra, e imagens da nova criação no Éden. E o templo e cidade. Eu quero lembrar a vocês, nos nossos estudos passados, que o primeiro templo foi o Éden. Templo é o lugar que nós nos encontramos com Deus. E Deus andava lá no Éden como que pela viração do dia.
O primeiro templo foi, portanto, o Éden. Depois, o segundo foi o tabernáculo. A palavra tabernáculo significa habitação de Deus conosco. O terceiro foi o templo construído por Salomão, certo? E o quarto foi a reconstrução do templo. E tudo isso apontava para Jesus. Porque hoje, em Jesus, nós fazemos tudo aquilo que era feito no templo. Quando a pessoa só existia um templo e quando a pessoa queria adorar a Deus tinha que ir ao templo. Agora Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tudo que o religioso fazia no templo, nós fazemos em Jesus Cristo. Então, algumas pessoas estão esperando a reconstrução de um templo. Ora, não haverá. Jesus diz que ele é o templo. Ele é o templo. E se ele fosse destruído, em 3 dias ele seria reconstruído, ressuscitaria. E ele está se referindo à pessoa dele. Ele é o templo. Então, o Éden era um templo, o tabernáculo um templo, o templo era um lugar que se encontrava com Deus. O segundo templo, depois nós temos aqui a cidade de Jerusalém. A nova Jerusalém é a igreja. Tanto a referência a templo é uma referência ao Senhor Jesus, como a referência à cidade é uma referência à igreja. No livro de Apocalipse, nós temos 2 mulheres. As duas têm nome de cidade. Uma chama-se Jerusalém e a outra chama-se Babilônia. A Babilônia é um retrato da meretriz, da prostituição, do pecado, do afastamento de Deus. E a Nova Jerusalém é a igreja de Deus, a noiva de Cristo. É isso. E então, lembrem-se disso, que a ideia de templo é isso aí. É essa aí, é a presença de Deus conosco. Então, nós vemos que, mas será um dia singular, no verso 7. E um dia singular sem precedentes, único, diferente de todos os que tiveram lugar na história. Um dia conhecido somente pelo Senhor, quando uma nova luz vai amanhecer. E não mais noite e dia, porque já não haverá sol ou lua, mas em vez de noite haverá luz. E a própria criação será refeita. Lembre-se de que em Gênesis capítulo 1, a luz foi criada primeiro, e depois os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. Bem, aqui na nova criação, um novo céu e uma nova terra, há luz mais uma vez, mas não há nenhum corpo celeste, porque Apocalipse 21:13 ou 21:23 diz o seguinte: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro, a luz do Cordeiro é que vai iluminar. Bom, o que Jesus disse? Ele disse: eu sou a luz do mundo. É isso que ele falou sobre si mesmo. Devemos considerar essas coisas. Então, a realidade da perseguição da igreja, isso é um fato. Na história, a igreja sempre foi perseguida, e nós estudaremos isso mais detalhadamente nos capítulos 12 a 14 de Apocalipse. Em Ezequiel 47, o profeta previu um dia de um templo renovado. Fluiria um rio de água viva, vida dando água, fluiria com tal potência que, quando atingisse o Mar Morto, ele transformaria a água salgada em água doce. E a água salgada, o Mar Morto, será contaminado pela vida. O templo que há de vir, na visão de Ezequiel, será uma espécie de Éden restaurado, um santuário em que Deus mais uma vez se encontrará com o seu povo e andará com o seu povo.
Zacarias aqui está abordando o mesmo tema, só que agora não é um templo, é uma nova cidade, uma nova Jerusalém, da qual flui a vida como um rio. Isso quer dizer que da igreja flui vida para os incrédulos. E quando eles creem, eles são salvos. E essa água vinda dessa nova Jerusalém atinge os homens e transforma a natureza desses homens. Então, um rio, trono e cidade, tudo combinado. Considere isso aí em Apocalipse 22, 1 e 2. Olha aí com clareza. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, cidade, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, representando a pessoa de Jesus Cristo, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, isso é para a cura dos povos. Cura de quê? Cura do pecado, naturalmente. Então, todas essas imagens, Éden, templo e cidade, a Nova Jerusalém, estão combinadas no livro de Apocalipse. E elas são realmente apenas descrições complementares de novos céus e nova terra que virão quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, tudo vai virar de ponta cabeça e ser refeito. Então, morte e decadência serão excluídas. O mundo estará cheio de luz e vida, e em seu centro estará a presença de Jesus Cristo, o trono de Deus e do Cordeiro, de cujo trono tanto a luz quanto o rio da vida fluirão. E toda a existência, tudo vai encontrar-se centralizado nele. Ele será como se fosse nosso sol e a nossa lua. Ele será a interminável fonte de água viva que satisfaz a sede de toda a alma que dela beber. Bem, então, rio, trono e cidade são essas figuras aí referentes à igreja, referentes a Jesus e povo de Deus. Uma degustação só para a gente experimentar da nova criação. Então, mas você sabe, e o que é mais surpreendente aqui é que Jesus nos disse que podemos começar a saborear algo da realidade dessa gloriosa vinda aqui e agora, antes de acontecer. Então, aqui deixa eu definir um termo que ele ficou muito desgastado e hoje ele praticamente não tem significado para nós e para a igreja. Há algum tempo, um jovem me falou que ia comprar um carro novo. E o carro era um carro muito caro. E ele me disse, e eu estou desempregado, então eu agora, pastor, vou viver pela fé. Eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu sou conhecido pelo teu nome. Então, ou o Senhor providencia meio para eu pagar, ou então a situação vai ficar ruim para o teu nome. Ele me falou. E eu falei, bom, e você acha que isso é viver pela fé? Ele me disse que eu queria fazer era isso, viver pela fé. E você acha que isso é viver pela fé? Sim, isso é viver pela fé. Ele me falou. Bem, eu mostrei para ele aquelas passagens onde Jesus é tentado por Satanás, e Satanás cita a Bíblia para Jesus e fala para ele se atirar, e que os anjos, está escrito que aos seus anjos daria ordem a seu respeito e tal. E Jesus disse que não iria se atirar, porque isso seria pintar a Deus. Então, o que esse jovem estava fazendo, na verdade, era pintar a Deus. E qual o significado de viver pela fé? Viver pela fé é degustar o reino dos céus, é experimentar as coisas do céu enquanto nós estamos aqui. O que é isso? No céu você vai mentir?
Pois bem, então comece a não mentir desde agora. No céu você vai enganar? Não, não vai. Então comece a ser verdadeiro e santo desde agora. Comece a viver agora, do modo que será a sua vida no céu. Viver pela fé é isso, viver agora aquilo que nós cremos que será no reino celestial. Isso é viver pela fé. Lamentavelmente, essa foi uma expressão que ficou tão desgastada que perdeu por completo o seu significado. Um dos modos que você conhece e pode conhecer a vinda é que você não vai saborear essa falsidade, mas o que você vai saborear é o que é verdadeiro. Como está lá em João 4,10, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos pedir a Deus para a gente viver pela fé. Viver agora, de tal modo que antecipemos o tipo de vida que nós certamente teremos no reino celestial. Isso é viver pela fé. E então, quando alguém fala para mim que quer viver pela fé, eu me animo e explico para ele o que é. E então, incentive a sua igreja a querer viver pela fé. O rio da vida, você sabe, já está fluindo para o seu coração. E se você quiser viver pela fé, você pode. Porque em Romanos, no capítulo 6, no verso 14, diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando nós pecamos porque queremos pecar, porque amamos o pecado, porque preferimos pecar a ter uma vida santa. E o culpado somos nós. E essa coisa de que a carne é fraca, não existe isso. Isso foi dito por Jesus em um contexto que Pedro, Tiago e João, os eleitos dentre os eleitos, os amigos pessoais de Jesus Cristo, foram com ele orar no Getsemane, e então ele avançou um tempo para orar, um pouco mais adiante para orar, e deixou os três lá orando. E quando ele voltou, os três estavam dormindo. Ele acordou-os, repreendeu-os, e foi novamente orar. E quando voltou, os três ainda estavam dormindo. E ele fez a mesma coisa, acordou-os, repreendeu-os e foi adiante orar. E quando voltou, os três ainda dormiam. Então ele disse que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer é que só que nós não aguentamos passar a noite inteira orando. Só isso. É o que ele ensinou. Não que nós sejamos dominados pelo pecado. As pessoas usam essa expressão para significar que nós somos dominados pelo pecado. Não somos. Romanos 6,14 nos diz que o pecado não tem domínio sobre nós. O rio da vida, você já o tem em seu coração, já está fluindo para a sua alma. Pode ter certeza disso, você pode viver pela fé e você deve viver pela fé. Começar a viver agora, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a apagar a amargura, aprendendo a apagar a mágoa, aprendendo a apagar tudo que é de ruim que existe na sua vida. Porque Deus não é um Deus de prioridade, Deus é um Deus de exclusividade. Como diz a palavra de Deus, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor e outro bem não possuo senão a ti somente. E Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E os evangelhos dizem que o reino de Deus é semelhante a um homem que negocia e procura grandes pérolas. E tendo achado uma grande pérola, ele foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Você tem que querer Deus não acima de todas as coisas, mas como a única coisa importante na sua vida. Deus é a única coisa importante na sua vida. Ah, minha família é importante. Mas quem dá a sua família é Deus. Olha, minha saúde é importante. Mas sua saúde é Deus que dá. Meu emprego é importante. Também mas é Deus que dá.
Tudo é Deus que dá. Se você entender que só Deus é importante, isso é viver pela fé. Isso é começar agora a ter um Deus de exclusividade e não um Deus de prioridade. Pense nisso. Então, uma degustação da nova criação é o que nós podemos ter. A Nova Jerusalém já está em construção aqui. E não era só lá nos dias de Zacarias que estavam reconstruindo a cidade. Nós estamos construindo a Nova Jerusalém aqui. E já tem a vida vindo da fonte de graça que flui do trono do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, para cada coração que confia nele. Viva pela fé, e ela pode ser tanto para saciar a sede agora, quanto será para todos os que habitam com ele em glória. Ela pode ser bebida agora, pode ser bebida aqui, pode ser bebida por todos nós. Água viva já flui do trono e está disponível a todo aquele que quiser. Mas venha à fonte da salvação e beba da água, venha à fonte beber, venha a Jesus. Aqui, o Cordeiro que já venceu e triunfou, já reina. E aquele que está construindo a Nova Jerusalém, a igreja dele, e vai voltar para levar-nos para casa, para ficar com ele para sempre. E a água da vida já está à disposição. Ela já flui. Venha e beba para a satisfação infinita do seu coração, da sua alma. Saiba disso. E então nós teremos a restauração da cidade. Finalmente, de forma breve, a restauração dessa cidade. Os versos 10 e 11. Todas as colinas serão niveladas e toda a paisagem ao redor torna-se uma grande planície. E há apenas um promontório, um lugar onde se faz discurso, somente um elevado lugar, e é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? Tenha isso com clareza, não é uma figura sobre a qual haja dúvida no sentido e na interpretação. A Nova Jerusalém é a igreja de Cristo. E por quê? Por que é assim? Porque será tão segura essa Nova Jerusalém, tão tranquila, porque o nome dela é os alicerces da paz. O verso 9 é a razão. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então haverá paz. Ela sim terá os alicerces da paz. Então, a morte do medo na certeza da vitória de Cristo. Nós somos mais que vencedores. O medo morre quando você sabe que a vitória está garantida. É a mesma coisa de assistir a uma partida de futebol que já aconteceu. Você já sabe o resultado. Então, você não se preocupa, porque é tranquilo que o seu time vai ganhar ou que vai perder. Então, a ansiedade acaba quando você sabe que o seu destino está seguro. As pessoas dos dias de Zacarias viviam em uma cidade cansada de sua profunda insegurança política e também militar. Tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Pois é. E nossos dias também vivemos assim. Eles estavam reconstruindo a cidade. E Zacarias disse, não é só essa cidade que será construída novamente. Há uma outra cidade que Deus está construindo. Somos nós. A Nova Jerusalém. Então, eles enfrentaram oposição, falsa religião, desânimo profundo, divisão, e então o profeta mostra-lhes e mostra-nos como é que tudo vai acabar no final. Ele nos mostra a perfeita vitória do Cordeiro. Nós somos mais que vencedores. Talvez alguns de nós precisem meditar mais sobre as alegrias eternas do céu do que têm meditado, para nos animar a enfrentar este mundo. Ajudará a agir como um antídoto para este mundo de pecado e de miséria. Você não é o dono e o rei da sua própria vida. Você não preside o seu próprio destino.
e a sua segurança. Não descansa em suas mãos essa sua segurança. Há um poema dos ateus que termina assim: eu sou o senhor do meu destino, eu sou o senhor do meu destino. Que coisa incrível! O poema chama-se Invictus. Se você entrar no Google, você acha esse poema, o Invictus. E eu não sei se ele tem traduzido para o português, mas também tem uma música do Frank Sinatra que diz isso: eu construí o meu caminho. Não é verdade. Basta um pequeno vírus de um morcego lá da cidade de Wuhan para Deus colocar esse mundo de joelhos. O mundo é nada diante de Deus. Então, irmãos, você não preside o seu destino e a sua segurança não descansa nas suas mãos, nem hoje, nem amanhã e nem por toda a eternidade. Zacarias quer que você erga os olhos para a linha do horizonte, para lembrar a você de que assim a sua posição na estrada será corrigida. Você não vai sair no guarda-reio e você fará a sua viagem para casa em segurança. Isso é o que o livro de Isaías nos ensina. Isso é o que nos ensina uma antevisão daquilo que vai acontecer, das vitórias do Senhor. Então, nós teremos novos céus e nova terra, imagem da nova criação no Éden. Então, vamos orar a Deus nesse sentido. Vamos orar. Ó Senhor, confessamos que muitas vezes tiramos nossos olhos de Jesus e a nossa posição na estrada torna-se perigosa. Fixa nosso olhar sobre ele, sobre a sua vitória, o seu triunfo em breve. Como ansiamos por esse dia, Senhor. Vamos orar com o apóstolo João: vem, Senhor Jesus. Enquanto esperamos, dá-nos a graça para manter nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e para a alegria que foi definida antes dele, suportou a cruz e desprezou sua vergonha, e sentou-se à direita da majestade nas alturas. Ajuda-nos a considerar que quem suportou tal oposição dos pecadores não se cansará e nos sustentará em nossa corrida. Ajuda-nos a fazer a nossa jornada com perseverança, com uma boa posição na estrada que nos mantenha seguros na viagem até o fim. Então, ouve-nos, conforta-nos e encoraja-nos. Ajuda-nos a encontrar a nossa segurança, não em nossa própria força e sabedoria, mas na vitória do Cordeiro, pois pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.